Que história é essa que o apóstolo Paulo usa no capítulo 4 de Gálatas, que ele usa os filhos de Abraão, Ismael e Isaque, Ismael representando os religiosos, os falsos filhos de Deus, e Isaque representando aqueles que foram salvos pela graça? É sobre isso que nós vamos meditar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Esse é o 10º vídeo da nossa série de reflexões na carta de Paulo aos Gálatas. Então, se você quiser assistir todos os outros vídeos, você pode clicar no box que está aparecendo aí em cima. Pode clicar que ele vai abrir em outra aba e depois você assiste. Se você não se inscreveu ainda, essa série está te abençoando, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para você receber as notificações de quando os vídeos forem postados. Curte também e compartilha com seus amigos. E hoje eu gostaria de meditar um pouquinho no capítulo 4, a partir do versículo 21 da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele coloca na história os dois filhos de Abraão. Que ilustração é essa e por que Paulo usou essa alegoria? Vamos lembrar que Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater os ensinos dos falsos mestres que exigiam que os novos convertidos tinham que se converter ao judaísmo, dizendo que os cristãos deveriam obedecer todas as regras judaicas, deveriam se circuncidar, que para que Deus nos ame e nos aceite era necessário algo mais, que nós temos que cumprir as regras, obedecer todas as leis. E Paulo está escrevendo até agora combatendo todas essas heresias. E esses falsos mestres, esses religiosos, eles diziam para os Gálatas que para que eles fossem verdadeiros filhos de Abraão, eles precisavam obedecer toda a lei de Moisés. E aí Paulo usa a história de Abraão para virar o jogo contra eles numa jogada de mestre, numa ilustração muito sábia. Ele vai dizer que existe duas maneiras de ser parente ou ser descendente de Abraão, uma correta e uma errada. Afinal de contas, Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaque. Antes de tudo, vale a pena ressaltar que o próprio apóstolo Paulo diz que ele usa essa história como caráter figurativo, como uma ilustração. Então nós temos que tomar cuidado na hora de interpretar esse texto, porque eu conheço a história de algumas seitas que dizem que nós precisamos amar Jerusalém como a nossa mãe, Deus é o nosso pai, Jerusalém é a nossa mãe, e a gente vai entender um pouco sobre por que o apóstolo Paulo usa essa história. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, nós conhecemos a história de Abraão. E nós vemos quando Deus levanta Abraão e faz para ele uma promessa. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, sendo que Abraão ele não tinha filhos ainda e a esposa de Abraão era estéril. Mas Deus promete a Abraão que ele teria um filho e que através desse filho viria uma grande descendência e depois o Messias viria através desse filho também. Mas o problema é que Abraão já era velho, a sua esposa também já era velha e era estéril. Então como que ele poderia ter um filho? A história nos conta que ele deu um jeito. Consentido pela sua esposa Sara, ele se deita com uma das suas servas, Agar, e nasce o seu filho Ismael, o filho natural que nasceu da sua serva. E Paulo vai dizer que Isaque era o filho da promessa, o filho que foi concedido pela graça. O que ele está dizendo aqui é que Abraão, ele creu na promessa de Deus, mas na verdade ele tentou fazer com que Deus cumprisse a promessa dele pelas forças dos próprios braços. Com seus próprios esforços ele foi, se deitou com a sua serva e fez o seu filho Ismael. Enquanto Isaque foi o filho da graça, o filho que dependeu exclusivamente da promessa de Deus. E Paulo usa essa ilustração para dizer o seguinte, que Abraão teve dois filhos, o filho da escrava e o filho da livre. Que o filho da escrava foi aquele filho que ele teve com as forças dos próprios braços. Foi quando ele tentou resolver o problema com as suas boas obras. E o filho da livre foi simplesmente promessa de Deus, que Deus concedeu Isaque pela graça. Mais uma vez, não estou dizendo aqui sobre o caráter de Agar ou de Ismael ou de Isaque, é em caráter ilustrativo. Paulo está fazendo uma ilustração dizendo que aquelas pessoas que dependem das boas obras, que dependem da força dos próprios braços, que tentam conquistar o amor de Deus pelas obras, essas pessoas são como se fosse Ismael, filhos da escravidão, filhos do escravo. E aqueles que simplesmente creem na graça de Deus, creem que já receberam o amor de Deus na cruz do Calvário, esses são como Isaque, o filho da livre. Nesse sentido, Paulo está dizendo que existem os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, que são aqueles que creram na promessa da graça, e os falsos filhos de Deus, que são aqueles que creem nas suas próprias boas obras, nos seus esforços. Então Paulo está dizendo que aqueles religiosos, aqueles falsos mestres que estavam ensinando essas coisas, eram na verdade falsos filhos de Deus. Espiritualmente eles eram como Ismael, o filho da escrava. No sentido figurado, o filho de Agar representa os nossos esforços em buscar a salvação
pelas boas obras. E o filho de Sara, Isaque, representa a salvação pela graça. Foi por isso que Paulo usa essa ilustração para trazer clareza aos Gálatas, dizendo: olha, Gálatas, na verdade, vocês são filhos de Deus pela graça. Vocês já foram aceitos, vocês já foram amados. Não precisamos mais conquistar o favor de Deus através das nossas boas obras. E Paulo continua sua ilustração dizendo que os filhos da escravidão, aqueles que dependem das regras e das leis para agradar a Deus, é como se fossem a Jerusalém terrena, a Jerusalém corrompida. Mas aqueles que reconhecem que já foram amados por Deus e salvos pela graça, são filhos da Jerusalém do céu, e que nós devemos ter essa Jerusalém como a nossa mãe. Aí nós temos que tomar cuidado, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que nós temos Deus como pai e Jerusalém como nossa mãe. Quando nós falamos de cidade-mãe nesse contexto, era como se fosse a cidade natal, aquela cidade que eu possuo cidadania, que a minha identidade está firmada ali. Quando Paulo diz que nós temos a Jerusalém do céu como nossa mãe, ele está usando no sentido figurativo e ilustrativo que a nossa identidade, a nossa verdadeira cidadania está no reino dos céus, está no reino de Jesus Cristo, na verdadeira Jerusalém, porque nós somos salvos e aceitos por Jesus pela graça e não por aquilo que nós fazemos. E Paulo termina a ilustração dele dizendo que os descendentes de Ismael perseguiram os descendentes de Isaque por toda a vida. O que ele está querendo dizer é que os religiosos, aqueles que dependem das boas obras para serem aceitos por Deus, eles sempre perseguirão os filhos da graça. Eles nunca se dão por satisfeitos. Os religiosos querem ter domínio e controle. Que o evangelho da graça, da verdadeira liberdade, ele causa medo e deixa os religiosos aterrorizados, com medo de perder o controle da sua comunidade. Que o evangelho ele é ameaçador para os religiosos, porque os líderes religiosos querem controle, querem domínio, querem controlar o seu rebanho, as suas ovelhas, exigindo que eles obedeçam determinadas regras e determinados mandamentos, senão você vai para o inferno, trazendo medo, culpa e insegurança na vida das pessoas. Sendo que o verdadeiro evangelho diz que nós já somos livres, aceitos, amados, perdoados por Jesus na cruz, e por gratidão nós temos agora o privilégio de obedecê-lo e de ter verdadeira comunhão com ele. Isso é ameaçador para os religiosos, porque os religiosos querem domínio, querem controle, querem deixar o seu rebanho ali debaixo das suas asas e dos seus braços. E Paulo está combatendo os falsos religiosos, dizendo: o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, que nos liberta verdadeiramente por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não sejam filhos da escravidão dependendo das boas obras. E no próximo vídeo, finalmente, nós vamos chegar quando Paulo começa a falar sobre a verdadeira liberdade que o evangelho nos traz. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.